Continuando com a aula aqui do nosso sintonizador de AM/FM, nós temos aqui um trimpote que ajusta um oscilador controlado por tensão aqui dentro, que vai fazer o decodificador estéreo funcionar. Esse oscilador vai gerar um sinal de 76 kHz, que tem um ajuste aqui. Esse sinal de 76 kHz vai lá para o decodificador estéreo, claro, ele vai passar por divisores aqui dentro para ficar em 38 kHz, e daí ele vai ser jogado no decodificador estéreo. E o decodificador vai separar o canal direito do canal esquerdo, sendo que o áudio do canal esquerdo vai sair aqui pelo pino 14, o áudio do canal direito vai sair pelo pino 15. Os dois áudios já devidamente separados vão sair aqui por esse conector, vão lá para a placa principal do aparelho. E nós temos, como eu falei para vocês, um ajuste que o decodificador ele deve ser ajustado, o oscilador VCO dele é exatamente 76 kHz, porque senão o decodificador não vai funcionar e não vai separar os dois canais. Você vai ter o som igual nos dois alto-falantes. Esse circuito integrado é totalmente controlado por um microprocessador que ele tem dentro, digitalmente. Ele tem os pinos Data, Clock e Enable. Esses três pinos aqui recebem dados de comunicação, clock e habilitação do microprocessador do aparelho, do micro geral do aparelho, ou do DSP do aparelho, né? Então ele manda o sinal de dados aqui. O sinal de dados vai selecionar entre AM/FM, vai selecionar a emissora que você vai ouvir, tudo mais. Ele vai controlar o funcionamento desse circuito integrado. Portanto, esse circuito integrado ele é analógico, porque ele processa os sinais de AM, FM, sintonia, FI, áudio, e digital também, porque ele tem um microprocessador que controla todo o funcionamento e vai ligado digitalmente ao microprocessador da placa principal ou ao CI/DSP, tá? Através das linhas de dados, a linha de clock e aqui a linha de habilitação, tá? Nós temos aqui um pininho mono estéreo, o pino 24. Esse pino 24, ele pode ir para nível alto ou nível baixo. Quando ele vai para nível alto, ele desabilita o decodificador estéreo. Desabilitar não significa ele não deixar o sinal sair, significa ele parar de funcionar e parar de separar os canais, de modo que o som no canal direito e esquerdo vai ficar igual, exatamente igual. E quando esse pino aqui vai para nível baixo, aí ele reabilita o funcionamento do decodificador estéreo, que vai separar o canal direito do canal esquerdo. E aí sim você vai escutar o som estéreo no FM, inclusive ele vai indicar o FM lá no display do aparelho. Nós temos aqui um clock, um cristal de clock da parte digital dele, do microprocessador dele, tá? Aqui dentro. Aqui o clock de 75 kHz. Não confundir com esse oscilador aqui, ó. Esse oscilador é para fazer o decodificador estéreo funcionar. Já esse aqui é para fazer o circuito digital que tem dentro dele funcionar, que é o circuito que controla todo o funcionamento do integrado. Nós temos aqui, pessoal, uma função que esse aparelho possui, que sai aqui do pino de áudio, do pino mono do áudio, o pino de saída mono do áudio. Então nesse pino aqui nós temos um sinal chamado RDS, que algumas emissoras transmitem, não são todas. RDS significa Radio Data System, ou Radio Data System, que é um sistema de dados de rádio. Na verdade é um sinal de 57 kHz, ele carrega arquivos de texto. Esses arquivos de texto vão lá para o CI/DSP, para o processador geral do aparelho. Ele vai decodificar e vai indicar no display do aparelho qual é a rádio que está, qual é o nome da rádio, o que está tocando na rádio, que tipo de rádio que é, ou seja, uma série de informações que a rádio produz em forma de arquivo digital chamado RDS. Esse sinal RDS ele é separado do restante dos sinais aqui, ó, através desse transistor. E ele vai lá para o CI/DSP, no mesmo pino do Enable aqui, ó, tá? Então lá no CI/DSP ele é decodificado e vai indicar no painel do aparelho essas informações relativas à rádio, tá? Então RDS não são todas as emissoras que transmitem essa informação. Quando transmite, esse aparelho aqui mostra lá no display. Agora nós vamos falar sobre a tensão de sintonia. Quando você vai sintonizar uma rádio, nós temos aqui a informação de data e clock, essas duas informações aqui. Ele vai decodificar essas informações e vai ativar o circuito sintonizador, o circuito de tensão de sintonia, o tuning, aqui, ó. Então, ele vai fazer essa tensão no pino 8 variar de 1 a 8 volts. E aí,
nós controlamos os 4 diodos varicaps que nós temos nesse sintonizador. Os 2 do FM e os 2 do AM. Tá? Então, quando você vai sintonizar uma rádio, o sinal de data, clock e habilitação vão indicar para o circuito integrado qual é a emissora que tem que sintonizar, e aí ele vai controlar não somente a seleção de bandas AM e FM, como também a tensão de sintonia, a tensão TANI, de 1 a 8 volts, que vai fazer os diodos varicaps apresentarem as capacitâncias necessárias para sintonizar aquela emissora. Quanto maior a tensão aqui nesse pino, menor é a capacitância dos varicaps e maior vai ser, mais alta vai ser a emissora, mais alta vai ser a frequência da emissora sintonizada. Quanto menor a tensão, maior a capacitância dos varicaps e menor a frequência das emissoras a serem sintonizadas, tá? Nós temos aqui em cima um transistor. Esse transistor aqui ele fica conduzindo o tempo todo. Ele, na verdade, ele faz a ligação entre esse capacitor ligado nesse ponto aqui, ó, ligado nesse capacitor nesse. Ah, mas não poderia ser um jumper direto ao invés do transistor? É que, na verdade, aqui, eles estão usando esse transistor aqui porque o transistor em si, ele já tem uma capacitância interna, uma capacitância parasita, e de acordo com o aquecimento aqui do circuito, né, que o circuito de sintonia do FM é meio crítico, então o aquecimento dos componentes pode alterar o valor de algum capacitor desses daqui, então ele compensa isso, tá? Para que a emissora não fuja, a emissora que você acabou de sintonizar, tá? Outra coisa aqui em relação ao AM, nós temos um controle automático de fase do AM, o controle automático de frequência, que é ligado dentro do circuito integrado para não deixar com que a emissora de FM fuja, a emissora de AM fuja. Quando você sintonizou a emissora de AM, ela não pode fugir da posição. Quando ela foge da posição, sai a frequência do FI, sai de 450 kHz e aí o circuito interno aqui ajusta, tá? Então, essa bobina aqui, ela vai indicar para o circuito interno quando que ele deve corrigir o circuito oscilador local do AM, para a emissora da AM não fugir da posição, tá? Nós temos aqui as alimentações desse circuito. Nós temos aqui uma tensão de 12 volts que vai alimentar esse pino aqui, ó. Aliás, esse pino aqui é alimentado com 11 volts, né, porque tem um resistor no caminho. Tem um transistor aqui, ó, um resistor no caminho que alimenta esse pino com 9,5 volts. Nós temos aqui 2 resistores que vão alimentar esse pino 7 com uma tensão de 7,6 volts ou 7 volts e meio, tá? E a partir dessas tensões aqui que são aplicadas no circuito integrado, ele tem uns reguladores de tensão interno, no caso conectados aos pinos 34 e 38. Esses reguladores internos obtêm 2 tensões, uma de 1,4 que sai no pino 38. Essa tensão de 1,4 vai ligado no terminal 2 desse filtro de cerâmica, no primário dessa bobina para alimentar o coletor do transistor mixer, do misturador, que está aqui dentro. E também a tensão vem para cá para alimentar esse transistor e através dessa linha aqui para alimentar a base do transistor amplificador de radiofrequência do FM. Então percebam que essa tensão de 1,4 alimenta o coletor do misturador, alimenta a base do amplificador de radiofrequência e alimenta esse transistor aqui também. Já a tensão, que é a outra tensão de 1,4 que sai no pino 34, além dela estar ligada no negativo do filtro no terminal aqui de terra do filtro de cerâmica, que na verdade aqui não vai terra, é uma tensão de 1,4, pino 2 do filtro de cerâmica, ela também vai alimentar via primário dessa bobina de FI, vai alimentar o coletor de um dos transistores do FI e vai alimentar também o circuito do AFC, o transistor do controle automático de fase que está dentro do integrado, tá? Então aqui vocês têm o funcionamento. Ah, pessoal, esse transistor aqui é de acordo com... Tem um contador interno aqui que vai ligar e desligar, vai deixar esse pino 31 nível alto, nível baixo, que vai polarizar ou não esse transistor aqui, tá? Mas inclusive alguns aparelhos nem tem esse circuito aqui, tá, pessoal? Então esse circuito não faz muita diferença no funcionamento desse sintonizador, né? Tem alguns aparelhos dessa mesma linha, dessa mesma série que nem tem esses componentes aqui na placa do sintonizador, tá? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, o funcionamento do sintonizador de AM/FM usando o TAA
5757H, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Se você gostar do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso nos comentários. Aproveitem nossa super promoção de todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$ 1.300. São 65 cursos no total, tá? E inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Se você gosta do nosso canal e gostaria de ajudar financeiramente, pode ajudar, lógico, pessoal. Isso aí não é obrigatório. Se você pode ajudar, nós agradecemos. Torne-se membro, que aí a gente oferece conteúdos exclusivos para o pessoal que é membro da Burgos Eletrônica. Tá bom? Então, por enquanto, meu muito obrigado. Esse esquema, como de costume, vai ser deixado aí na descrição do vídeo para você baixar. Tá? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.